Nesta noite, nós vamos tratar de um assunto meio esquisito, mas que é real. Espíritos malignos. Aí eu estava lá, o Senhor falando comigo. Que vou te dar a dica do que hoje Deus vai fazer. O Senhor falou que Ele vai entrar hoje em situações de confusão nas casas, nas empresas, na vida das pessoas. Confusão. O que é isso? Briga. Confusão. São espíritos malignos que às vezes se alojam na casa da pessoa, na empresa da pessoa, nos caminhos da pessoa. Se a tua casa está assim, tem algum motivo, às vezes a confusão aparece do nada. Sabe, de repente é uma faísca assim, dá aquela confusão. Espírito maligno. E hoje ele vai cair por terra. Vai cair por terra. Em nome de Jesus. E aí eu vou te mostrar na Bíblia que isso é real. Não é uma fantasia. Não é uma fantasia. Murilo, o Senhor falou para você ir lá em cima hoje. Estou de olho. Vai lá. Lucas 8:2, vamos lá. Irmãos, às vezes o pastor faz algumas coisas que às vezes as pessoas não entendem. Com o tempo, talvez elas entendam, mas no primeiro momento as pessoas ficam chateadas com o pastor. Eu já estou acostumado com isso, eu não ligo mais, sabe? Mas eu não faço nada pela minha carne. Eu tento fazer e luto para fazer tudo que o Senhor manda fazer. Que é para a honra e para a glória do Senhor. Para ajudar as pessoas. Conforme foi falado aqui. Lucas 8:2. Vamos ler esse versículo e você vai se assentar. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Pode se assentar. Jesus, ele tinha muitas mulheres que ajudavam no ministério de Jesus. E entenda uma coisa. Antes de você trabalhar para o reino, você tem que ser curado ou curada. Ninguém consegue fazer a obra de Deus doente. Porque você não vai conseguir passar o que você não tem. O que Jesus faz? Jesus nos transforma. Você viu a Khadija falando do pastor Álvaro? É um testemunho. Olha, o pastor Álvaro ele era meio estressado. Depois que Deus chamou ele como pastor, ele ficou mais carinhoso. A filha falando. Eu também. Totalmente alterado na minha composição. Antes e depois de você ser um homem de Deus e de você fazer a obra de Deus. Isso é óbvio. Porque se você não mudar, significa que você não foi curado. E você não pode curar ninguém. Você tem que continuar buscando a presença de Deus. Você vai estar completamente curado? Não. Nós, cada dia que passa, nós temos algo que Deus vai trabalhando em nossas vidas. Então, Jesus ele tinha essas mulheres, e uma das mulheres, chamada Maria Madalena, aqui quando Jesus morreu, estava lá, foi lá buscar o corpo de Jesus. Essa mulher, ela começou a ser uma grande bênção na obra de Jesus. Ela foi uma grande bênção na obra de Jesus. E ela tinha 7 demônios que atormentavam ela. E aí Jesus foi lá e curou ela, libertou ela, para que ela cooperasse no ministério de Jesus, juntamente com Joana, a esposa de Cusa,
juntamente da casa de Herodes, com Susana, e outras mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Maria Madalena, Joana, Susana, são mulheres que entenderam quem era Jesus e elas eram discípulas de Jesus. Elas entenderam, olha, Jesus é o Filho de Deus, então elas falaram assim, eu quero ser livre, eu quero ser liberta. E Jesus foi lá, libertou elas, para que elas trabalhassem no reino. Então, o que eu quero que você entenda? A Bíblia mostra que o mundo espiritual é uma parte bem real do nosso mundo. Presta atenção. O mundo espiritual é onde tudo acontece. E o mundo espiritual afeta a nossa vida em todos os aspectos. Se você entra numa empresa, se você vai casar com alguém, se você vai fazer uma viagem, tudo tem a ver com o mundo espiritual. Eu já falei para vocês, uma vez eu entrei num ônibus, juntamente com o missionário ia ficar noivo, a gente foi comprar a aliança dele, lá na rua Barão de Paranapiacaba, centro de São Paulo. O noivado ia ser instantâneo, o pastor Nelson aqui ia abençoar o noivado. Não tinha carro. Fui até o centro, peguei o ônibus com ele para ir para a Zona Norte. Estava dentro do ônibus, o mundo espiritual se revelou para mim. Eu falei, missionário, jura? Guarda a aliança bem guardadinha aí. Ele falou, por quê? O ônibus vai ser assaltado. Ele falou, como você sabe? Eu já vi, no mundo espiritual. Ele falou, pastor Nelson, guarda a aliança aí, irmão. Coloca no pé, algum lugar aí. Daqui a pouco o ônibus parou numa parada, entrou 2 assaltantes. E eu já estava orando, porque Deus me mostrou no mundo espiritual o que ia acontecer. Aconteceu primeiro lá. Eu orei. Aí o ladrão entrou. 2 ladrões, um na porta da frente, na porta de trás. Falou assim, ó, negocinho, nós íamos entrar, ia roubar todo mundo, mas nós mudamos de ideia. Um revólver. Aí o jura, mudou de ideia. Alguém tem R$2 para dar? Todo mundo topa. A gente foi CDP da Praia Grande, estamos assaltando uns ônibus aí, só que esse ônibus aqui, a gente vai fazer diferente. A gente vai pedir uma oferta aí, uma ajuda. Algumas pessoas deram dinheiro, eles desceram no outro ponto. O Júlia falou, meu Deus do céu, pastor. Falei, eu sei, porque eu vi no mundo espiritual que ia acontecer. Tudo acontece no mundo espiritual. Primeiro. Depois vem para a terra. Então, o que o inimigo quer? Quer que você se distraia. Porque a Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor. E você fica de boca aberta. E quando você fica de boca aberta, o diabo te rouba. Então você chega num lugar, você já tem que ter ambientação. Perdigueiro. Você já sabe. E aí você começa a orar lá no reino espiritual, Senhor, me revela. Irmão, quando Deus você fala, Senhor, me revela, e começa a orar, hora de madrugada, vem nas orações de madrugada, começa a participar da igreja, começa a participar dos trabalhos do ministério, da obra. Irmãos, Deus começa a te revelar. Então, no mundo espiritual, existem 2 esferas, anjos e demônios. Duas esferas que trabalham em 3 mundos. O mundo físico, o mundo espiritual e o mundo da mente. São 3 mundos que nós temos. O mundo físico. Então você vai trabalhar, vou dar um exemplo do trabalho. Você vai trabalhar o mundo físico, a cadeira que você senta,
chefinho que você tem lá, cafezinho que você toma, tudo aquilo que você está vendo lá é físico. O mundo espiritual, que você não vê. Você não vê o demônio que está no teu chefe, naquela secretária, você não vê. Mas tá. Às vezes tá, né? Às vezes não, às vezes tá. E o outro mundo, a tua mente. Tá ficando claro isso? Anjos, demônio, físico, mente, espiritual. E da onde vem a verdadeira adoração? João 4:24, para a gente ir entrando no processo. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração vem do espírito. Não vai vir nem do mundo físico e nem da tua mente. Porque a mente é a emoção. E a emoção é perigosa. O coração do homem é enganoso. Quando você se derrama na presença de Deus, o teu espírito clama por Deus, você quer adorar a Deus, os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Amém? Então você se posiciona. Você tem que ter um posicionamento. Não adianta você falar que é de Jesus e não ter um posicionamento de Jesus. Porque a tua mente rouba você. Toda vida vem do Espírito de Deus. Toda vida que nasce do Espírito de Deus. Ele dá o Espírito a cada pessoa. E quando o Espírito vai embora, é quando a gente morre. Quando você morre? Quando Deus tira o teu Espírito. O teu Espírito é dele. A alma é disputada entre o céu e o inferno. A alma pode ir para o céu, como pode ir para o inferno. O Espírito é de Deus. Todo Espírito. Do assassino, todo mundo é o Espírito, porque Deus deu a vida. A pessoa fez o que ela quis com a vida. Mas aí ela vai responder por essa vida. E a vida é só uma. Não existe reencarnação. Porque Deus dá a vida para você só uma vez. Hebreus 9:27. É uma vida só e depois vem o juízo. Quando a gente fica separado de Deus por causa do pecado, o nosso espírito sofre, porque nós precisamos de Deus. Então, imagina o cara viciado em droga, está lá na Cracolândia, está em algum lugar. Ele está longe de Deus. Por que ele sofre? E ele quer voltar para Deus. Porque o espírito dele clama por Deus. Mas a carne dele, a mente dele está na terra. O cara quer se livrar do álcool, ele não consegue se livrar do álcool. Por quê? Entende? Porque o espírito dele não está fortalecido. A mente dele não está fortalecida. Então ele está no mundo da terra. Mas aí, Maria Madalena, com 7 espíritos, o que ela fez? Ela se arrependeu. Quando você se arrepende, você fala, não, eu me arrependo. O Espírito Santo passa a morar dentro de você, dentro de nós. E o Espírito Santo se une com o Espírito de vida. Você tem um Espírito já. Só que, quando você está longe de Deus, esse Espírito está adormecido. Porque está fazendo a tua vontade, a vontade da tua mente e da tua carne. Eu quero pecar. Quero pecar. A tua carne clama pelo pecado. A minha carne clama pelo pecado. Entende a carne? Só que aí você fala assim, olha, o Espírito Santo vem dentro de mim. Aí você se afasta do pecado. Caramba. E aí
os espíritos do mal se afastam de você. Por quê? Porque você está Power Blaster, poderoso em Deus. Aí fala assim, nele não, porque eu vou procurar outro. Eu não vou perder tempo com ele. Vamos lá em Atos 2,38. E através do mundo espiritual, nós encontramos união com Deus. E com todos os outros crentes do mundo, que partilham do mesmo Espírito. Você está com o Espírito Santo? Também estou. Aí você tem o quê? Comunhão. Orientou-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui eu quero só abrir um parênteses. O que é o dom do Espírito Santo? Tem gente que fala assim, tem igreja inclusive, que fala que receber o Espírito Santo é falar em línguas. Não é. Então tem irmãos que falam, pastor, eu queria tanto receber o Espírito Santo. Mas você já recebeu? Como já recebi? Eu não falo em línguas. Não, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falar em línguas é a evidência, é um dom. Mas quando você se une a Cristo, naquele momento você recebe o Espírito Santo. Tem muita gente que fala em línguas e às vezes não está em Deus como você está. As pessoas não entendem a Bíblia, não sabem interpretar, não conhecem a Bíblia. Eu já vi igreja, pastor ensinando a pessoa a falar em línguas. Não existe isso, irmãos. Mas eu já vi, fui num culto, quase fui embora do culto, não fui pela misericórdia, e o pastor falando, abre a tua boca, começa a falar, lá, blá, blá, blá. Não existe, gente. É, pastor, você lembra, né? O grupo de louvor todo lembra. Então, em Atos 2,38, quando você se une a Deus, o Espírito Santo de Deus começa a partilhar contigo. E você começa a ter o mesmo Espírito. O que é isso? Você chega num lugar, a pessoa não te conhece. Ela é crente também. Cristã, está com o Espírito Santo. Ela olha para você, já identifica, fala, essa pessoa tem já falaram isso para você? Uma coisa diferente de você. Claro que tem, você tem o Espírito Santo. Tem uma marca da promessa. Entendeu? Ela tem o Espírito Santo. Se você chega num lugar e você é igual a todo mundo, sinal que você não tem o Espírito Santo. Porque o crente é kadosh. O que é kadosh? Separado. Quando você chega, o inferno treme. Se não treme, tem alguma coisa errada. Imagina você chegando lá num lugar. Você chegou, pisou o pé, o lugar treme, porque você é a bênção. Você não precisa correr atrás da bênção. Você é a bênção. Olha para o irmão e fala assim, você é a bênção. Está entendendo? Você é a bênção. Quando você chega na loja lá, você é a bênção. Você é o gestor, o diretor, fala, não, ele não pode sair daqui, porque ele é a bênção. Está entendendo? Quando você chega num lugar que você trabalha, todo mundo sabe que você é a bênção. A bênção chegou. Você tem que tomar posse disso. O Espírito Santo é comigo. É impossível. Não, é impossível para você, para mim não. Deus, nada é impossível. Aí é o Espírito Santo tomando conta de você, juntamente com o teu espírito, porque o Espírito Santo faz uma transformação na tua mente. Se não transformar, você está com um bug. Tem que fazer alguma coisa. Como é que resolve o bug do crente? Oração. No computador tem que chamar lá o especialista. O crente chama o pastor, ora, os presbíteros, ora para Deus dar um tchuf. Então, agora vamos começar a pregar. Outros elementos do mundo espiritual. Agora vai começar a apertar. Diga, Deus, homens, esses dois elementos, Deus está no céu. Homens, nós estamos na terra. Jesus está onde? Céu.
Quem está na terra? Espírito Santo. Então, o homem se conecta ao Espírito Santo. Jesus, irmãos, ele já fez o trabalho dele, ele está de boa no céu. Às vezes você vê o pastor falar, Jesus está aqui. Não, Jesus não está aqui não. Jesus está no céu. Quem está aqui é o Espírito Santo. E Deus está onde? No céu. Quem leva as nossas orações para Jesus é o Espírito Santo. Por isso que é tricotomia. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tricotomia. Alma, corpo e Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no mundo espiritual existem dois que agem: os anjos e os demônios. Para que servem os anjos? Tem muita gente que fala do anjo, tem um desenho do anjo, tem um negocinho do anjo, coloca anjo em cima do computador, é anjo daqui, é anjo dali, mas anjo só trabalha para crente, para mais ninguém. Mais ninguém. Então tem um monte de religião que fala de anjo, mas anjo nem ouve, porque os anjos foram feitos para os crentes. Hebreus 1:14. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. O Filho é exaltado acima dos anjos. O Filho de Deus, Jesus, ele é exaltado acima de anjos. O diabo, ele é um anjo que se rebelou contra Deus, junto com vários outros anjos, chamamos de demônios. Os demônios são espíritos em rebelião contra Deus, que trabalham para o diabo. Agora começa o negócio. O que é uma rebelião? Contra Deus. Então eles se rebelaram contra Deus. Então se alguém pregar para você assim, o diabo não tem poder, é mentira. O diabo tem poder. Esse negócio aí é tudo coisa desses fanáticos. Irmãos, não brinca. O diabo não só tem poder, como ele tem um exército. Só que tem outro lado, né? Que é o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Quem foi que fez o diabo? O próprio Deus. O que Deus faz é bom. Deus fez você. Então agora você começa a entender. Ô Senhor, vai mexendo, mexe. Mexe no vespeiro. Você gosta de abelha? Você gosta de mel? É gostoso mel, né? Docinho? Vai lá mexer no apiário, lá nas abelhas. Vai lá tirar. Pra você ver a ferroada que você vai tomar. Então não mexe no vespeiro. Então assim, existe o lado bom, existe o lado ruim. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar na presença do Senhor, na presença do Deus vivo, para que esses espíritos malignos não venham nos tocar. O crente verdadeiro, até depois de morto, o inimigo não toca nele. Você pode estar até o osso lá, o inimigo não toca. Por quê? Porque você é do eterno. E ele sabe disso. Então não brinque, porque existe um mal e existe o bom, o lado bom. Mas você tem que tomar cuidado para não deixar que o lado mal entre na tua casa. E a Bíblia diz que alguns anjos tomaram a aparência de homens e não ganharam corpos físicos, como nós. Você pode já ter conversado com algum anjo na tua vida sem saber. Já pode ter acontecido com você. Os demônios, esses espíritos podem influenciar a gente.
E os demônios podem buscar alguma forma para nos machucar. Palavras. A maneira mais agradável que o demônio tem para machucar um crente é palavra. Porque a palavra entra no teu coração. E aí a tua mente começa a trabalhar. Ele quer fazer o quê? Criar ódio na tua mente. E aí ele começa a tirar você do Espírito Santo. Esse é o trabalho dele. É tirar você do Espírito Santo. E quando você sai do Espírito Santo, você entra no campo dele, você é presa fácil. Você perde fácil. Eu também, nós. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada, irmão. Você é carne. Comeu feijão e arroz, você é que deu outro. Agora, quando você está revestido de poder, aí ele não olha para você, não. Por que ele quer tirar você da igreja? Por que ele quer falar mal do pastor? Por que ele quer fazer confusão? Exatamente para isso, porque ele quer destruir a obra, ele quer destruir a igreja, ele quer destruir, ainda mais uma igreja que tem o poder de Deus. Ele não vai chutar cachorro morto. Ele vai querer tentar destruir aonde Deus está, mas ele não consegue. Mas ele tenta. Entende isso? Então, ele já sabe que foi derrotado. Então, o que acontece? Como ele já sabe que foi derrotado, ele tenta fazer o máximo de estrago antes que chegue o dia do castigo final dele. O castigo final do diabo ainda não chegou à igreja. Apocalipse 12, 12. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que nele habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. O dragão persegue a mulher. Por que o dragão persegue a mulher? Isso aqui eu vou contar depois. É o caso de Adão e Eva. Mas vamos lá. O inimigo sabe que o tempo dele está acabando. Então a Bíblia diz que ele está encolerizado. Quem é encolerizado? Com ódio. Resta pouco tempo para ele. Olha que interessante essa palavra. Aonde ele está? Olha, gente, presta atenção. Ele desceu até vós e ele está totalmente encolerizado. Ele está na terra e no mar. Porque ele não pode estar onde? No céu. Então, quando ele fala no mar, é nas profundezas. Ele pode operar aqui na terra, na nossa dimensão e na dimensão do profundo aqui. Ele só não pode ir para o céu. Então, a cólera dele é derramada sobre a terra. Quem faz a diferença entre a cólera de Satanás na terra e o bem? Você, o crente. Quando Jesus pegar e vir e fazer o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai embora da terra. Você vai querer ficar aqui sem o Espírito Santo? Quem vai mandar? O diabo. Imagina hoje se Jesus volta. Imagina, num abrir e piscar de olhos, Jesus voltou. Lembre-se, o diabo está trabalhando na terra. Está trabalhando hoje. A quantidade de jovem na faixa de 19, 20 anos que está morrendo é uma coisa absurda. É absurdo. Essa semana me ligou um rapaz, amigo meu, antigo, e a gente trabalhava para um senhor. Ele falou para mim, sabe o que aconteceu? Eu falei, não.
o neto dessa pessoa faleceu. Como faleceu? 19 anos. Bateu o carro, saiu na televisão, tudo. O carro dividiu em 3, fazendo medicina. Morreu, 19 anos. Aí abriram o porta-luva do carro, o que tinha lá? Uma garrafa de bebida. O diabo conseguiu fazer. Ele conseguiu, é um a menos. Um a menos na terra, um a menos e provavelmente para onde o menino foi. Não sei. Então o que eu quero te dizer? Ele está fazendo o trabalho dele. A igreja tem que fazer o trabalho da igreja. Quando a gente vai para o Paquistão, eu não vou para o Paquistão porque eu acho lindo o Paquistão. Porque eu quero ser adorado no Paquistão. Não. Nós estamos fazendo o trabalho da igreja. Salvando pessoas lá. Levando pessoas ao reino de Deus. Trazendo o Espírito Santo para aquele país. Que é um país não alcançado, islâmico. Nós não estamos fazendo isso porque eu e o Rubinei acordamos de manhã. O Rubinei olhou para mim e falou, vamos para Canimol? O Rubinei é um lugar maravilhoso. Vamos para Canimol. Ah, imita o bilhete. Coisa linda, vamos para Canimol. Canimol tem praia, tem hotéis maravilhosos. Não, irmão, Canimol tem almas. Não tem nada lá. Sinceramente falando para vocês. Tem almas. Deus quer salvar. E quem Deus vai usar para salvar? A igreja. Todos nós temos uma escolha. Agora entenda isso. Ficar do lado de Deus ou do diabo. Não tem outro caminho. Ou você fica de um lado, ou você fica de outro. Nós precisamos lutar contra influências malignas e nos submeter ao Espírito de Deus. Agora começa a gente entrar no quadradinho. Tiago 4,7. Submeter à vontade de Deus. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que o diabo foge da gente? Porque você é bonito, olho azul, porque você é europeu, porque você é africano, porque você é coreano. Não. O diabo foge da gente quando a gente se sujeita a Deus. E nós, quando a gente se sujeita a Deus, a gente resiste ao diabo. Porque ele vai tentar. É o trabalho dele. E aí começa o quê? O que é isso? O que é isso? Batalha espiritual, igreja! Aleluia! Tudo isso que eu estou falando é para chegar na batalha espiritual. Eu estava na igreja, aleluia, começo de ministério. Você está no... Chegou uma mulher na igreja. As perninhas dela pareciam 2 cabos de rodo. Magra, irmão. Magra. Deus olhou para mim, falou comigo, ora por ela que eu vou curar ela hoje. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Irmãos, pensa numa pessoa, mas ela era... Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu fiquei com medo. Era 2 perninhas assim. E ela lá no culto. Eu falei, gente, tem misericórdia. Vai lá orar por ela. Eu falei, eu não vou não. Sujeitai a Deus. Resistir ao diabo. Aí eu falei para a pastora, Deus mandou orar. Então o que você está esperando aqui? Fui lá orar. E o louvor tomando. Comecei a orar. E comecei a profetizar. Seja curada. Seja liberta. As perninhas dela começou a bater. Fazia assim, ó. Tec. Tec. Era osso com osso. Tec. Tec. Irmãos, essa cena nunca esqueço. E eu falava, seja curada, você não vai morrer. E Deus é contigo. Terminou o culto. Estou lá no meu canto. Chega o seu Luiz, marido dela. O que você falou para minha mulher lá? Filho dele. Já compramos até o caixão. Falei, manda devolver então. Devolve o caixão.
está de brincadeira comigo? Não. Pode devolver o caixão, Deus já curou tua mulher. Deus vai curar tua mãe. Não, não é possível. Sabe por que não é possível? Porque o médico falou que ela tem 1 semana, 3 dias de vida. Vim aqui hoje porque não sei quem convidou para vir na igreja. A gente é da Igreja Católica da Casa Verde. Padre, não sei das quando, Marcelino. Fala pro padre que bom, acabou, hein? Vai voltar para vir para a igreja cristã agora. Ele olhou para mim e falou, mas você tem certeza disso? Peguei um papel, no meu celular tem até hoje. Marquei lá, meu número. Isso aqui é meu número, celular. Se a sua mulher não for curada, você pode avisar para toda a Pompeia, toda a Perdiz, que eu sou um falso profeta. Falou, você é caba macho mesmo, hein? Eu conheço meu Deus. Tudo bem, irmão. Aí eu tinha uma reunião lá em Santo Amaro, daqui a pouco, irmão. Toca meu celular, é o seu Luiz. Sabe quando você marca o nome lá? Você não quer esperar que o homem liga para você? Eu falei assim, Jesus, tem misericórdia. Seu Luiz. Atendi o telefone. Oi, seu Luiz. Aí, irmão, aí a perninha treme. Aí quem tremeu foi a minha perna. Oi, seu Luiz, tudo bem? Oh, você lembra de mim? É Luiz. Falei, eu marquei teu nome aqui. Você não sabe o que aconteceu. Eu pensei na hora. Não, gente, não é fácil, não. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Agora todo mundo vai falar que eu sou falso profeta. Glória a Deus. Eu falei, opa, católico dando glória a Deus? Ele falou, você não sabe o que aconteceu de novo. Eu falei, o que aconteceu? Fala logo. Eu estou no Hospital das Clínicas. Você está no Hospital das Clínicas? Estou. Eu estou aqui desde as 6h30 da manhã. Mas já eram umas 2 da tarde. Eu falei, mas o que aconteceu? A minha mulher estava com 80 focos de metástase no corpo. Não tem mais nenhuma. Eu falei, ai meu Deus. E o que significa isso? Eu nem sabia que era metástase, não. O que significa isso, meu filho? Significa que passaram não sei quantos médicos aqui, entrou na tomografia, entrou no raio-x, entrou não sei do que, entrou não sei o que mais, os caras estão procurando câncer nela até agora, e não tem mais. Eu falei, amém, eu falo do Senhor. Aí, glória a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Aí, eu falei para ele assim, é que o diabo saiu. Irmãos, essa mulher foi curada, foi liberta, para a glória de Deus. Passaram vários médicos lá, e os médicos perguntavam assim para ele, ela tomou algum leite? Eles queriam saber de onde veio a cura. Ela tomou algum remédio? O que ela tomou? Porque não é possível isso. O que aconteceu? Ah, não, teve uma quarta-feira, a gente foi no culto, e teve um rapaz lá orando, falando que ela ia ser curada. Aí o médico falou para ele assim, tinha que ser os crentes. E aí ela foi curada mesmo. Então, o que é isso? Presta atenção. Tem enfermidades na nossa vida que Deus permite na nossa carne. Mas tem enfermidades que vêm do mal para destruir. E aí, às vezes, você está debaixo de uma autoridade espiritual que não consegue ir contra. Nem toda igreja é igual, a Bíblia diz isso. Nem todo pastor é igual. E nem, não. Esquece isso aí. Existem chamados e existem busca do Espírito de Deus para que aquele caso seja resolvido. No reino espiritual. Aonde foi resolvido o problema dessa mulher? Lá em cima. Se você não conseguir entrar lá no céu, você não resolve problema nenhum na tua vida. Nenhum. Você pode ir. Você já viu aquele caso, a pessoa vai e não sai do lugar? Ela anda e para, morre. Lembra que eu preguei sobre a plenitude perfeita?
É quando você consegue ter uma vida, às vezes você não tem uma vida de riqueza, mas você tem uma prosperidade plena. É quando tem sua família em Deus, você vive a tua vida, o teu salário, você vai vivendo, Deus vai te dando a prosperidade plena. É quando você começa a entrar no céu. Se você não entender isso, você não resiste ao diabo. Sujeitai-vos a Deus. Ai, meu Deus, o pastor está falando que eu tenho que fazer a obra, mas eu não quero fazer. Sujeitai-vos a Deus. Você começa a resistir ao diabo. Ele, tirar de vós. Então, a decisão de crer em Jesus é um ato no mundo espiritual. Primeira coisa, você crê em Jesus, sim ou não? Isso significa que você já entrou no mundo espiritual. O teu espírito é restaurado e você tem comunhão com Deus. E através do poder do seu espírito, que Deus nos garante a ressurreição e a vida eterna. Primeira coisa, você tem certeza que você vai morar no céu. Opa, o diabo já olha para você diferente. Porque você vai morar onde ele quer ir, mas não consegue. Lembra que eu falei? É a terra e o inferno. Você não, bonita. Céu. Primeira coisa, você não morre. Chique. Crente não morre, crente faz uma passagem. Você vai para o céu. Quem não é de Cristo morre, a segunda morte, a morte da carne. Agora, você, querido, o diabo olha para você e fala, isso aí nem morrer vai, porque Jesus venceu a morte. Meu Deus, é o teu Jesus. O meu Jesus. Ou seja, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Você resiste o diabo, você anda com Deus, vai morar no céu. Você quer mais o que da vida? O que o diabo quer? Que você fique amarrado na terra. Porque a terra é o lugar dele. Quer conseguir coisas na sua vida? Se desligue da terra. Quanto mais você se desliga da terra, mais Deus dá para você. Quer perder coisa? Fica amarrado na terra. Deus tira de você. Porque tudo é de quem? De Deus. O que o diabo tem? Nada, nem a casa dele é dele. Porque a chave está na mão de quem? De Jesus. Pronto. Aplauda Jesus, gente. Amém? Aí, vem aquela luta sobre a tua vida. Quando o nosso espírito é transformado por Jesus, isso transforma toda a nossa vida. Tua vida é transformada. Por isso que as pessoas não entendem. Nossa, ele era ladrão, hoje está indo na igreja. Era prostituta, hoje está indo na igreja. Maria Madalena, Jesus pegou ela, tirou 7 demônios, e ela virou o quê? Próxima de Jesus. Cuidava do ministério de Jesus. Por isso que você não pode confundir as coisas. A igreja é feita para homossexual, é feita para prostituta, para ladrão, irmão, vem todo mundo. Sabe aquelas igrejas que quer só vir o santo? Significa que não é a igreja de Jesus. Não, aquela irmã lá não, porque ela usa saia curta. Aquele irmão não, porque ele bebe cerveja. Um litrão ainda. O irmão está doidinho para tomar um gole também, e daí fica... Não, irmão, vem do litrão, vem do uísque, vem da prostituição, vem da pornografia, vem todo mundo, vem. Vem, porque aqui é a casa do Senhor. Vem. Aí, o Espírito Santo entra, ele vai olhar para o uísque e isso aí não é mais para mim, não. Não é você que vai definir, é ele que vai tomar a decisão. Entendeu a diferença? É o Espírito Santo que trabalha. E aí você muda de vida. Não é o irmão que vai falar para você fazer. Não diga nada, irmão. Inclusive, não quer vir na igreja? Não vem, não. Vou orar por você, bem. Não fica falando, vai para a igreja. Não, para de falar. Você não vai resolver nada. Começa a orar. Entra no reino. Entra no céu. Você vai começar a se sentir andando no céu. Você vai ficar meio doido. Meu Deus, eu estou doido. Aí sim, Deus está trabalhando. Quando você achar que você está doido no trânsito,
Aí você, opa, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Os anjos do Senhor estão aqui. Entendeu? Então aí, a luta contra a natureza pecaminosa começa no Espírito. Opa! Gálatas 5,16. Já estou acabando, gente. Eu vou só um pouquinho mais aqui. Então nós temos vontades da carne. Todos nós temos. E onde é que você vai vencer? No Espírito. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. O trabalho que acontece em nosso espírito influencia tudo. O mundo espiritual também pode nos afetar de maneira negativa. Agora entenda isso. Precisamos tomar cuidado para não submetermos às influências malignas. Agora começa a ação do inimigo, que eu estou falando, influência maligna. 1 Pedro 5, 8 e 9. Ah, você fala assim, não tem nada a ver, não pega nada não. Ó, esse negócio de não tem nada a ver, não pega nada, está aí na palavra aí, ó. Presta atenção. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Nós vamos chegar lá no Paquistão, nós temos os irmãos, tem o mesmo sofrimento. Resistiu o diabo. Volta no 8, por favor, Renan. Sede sensatos. Então presta atenção. Se acorda de manhã, você seja sensato e vigilante. Sede sensato e vigilante. Porque o inimigo vai preparar para você cair. Para você... Ele vai armar ciladas. Ele é o inimigo. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando alguém devorar. Ele não é o leão da tribo de Judá, ele é o leão devorador. Então você tem que entender o seguinte: quando você sai da sensatez, quando você sai da vigilância, o leão te morde. Então, por exemplo, você tem vontade de experimentar droga. A tua mente, lembra que eu falei da mente? A tua mente começa a pensar, nossa, como será que é usar droga? Imediatamente ele vai mandar um demônio, imediatamente, levar droga para você. Imediatamente. Ou qualquer outra fraqueza. Vai vir, por quê? Porque você saiu da vigilância. Você não ora. Você não busca da presença de Deus. O diabo fica do teu lado. Quando você começa a orar, a buscar Deus, ele se afasta de você. Amém? Alguns problemas sérios, sem explicação física, sem explicação mental, começam a acontecer. Você começa a deixar a influência espiritual errada entrar na tua vida. E aí você começa a fazer parte daquela influência negativa. O que o diabo faz? Ele coloca a influência negativa na tua vida, você entra na influência, aí ele sai. Aí você fica que nem um bocó. Usa bocó ainda? Na minha época eu usava bocó. Não, que eu sou velho, né? Eu fiquei nem um tonto. E o diabo foi embora e fica te olhando. Mas é um bocó mesmo, né? Tonto. Rapaz, trabalhava na Volkswagen, ganhava um salário bom. Foi para Florianópolis. Aí foi para uma balada. O próprio me contou. Chegou na balada, estava lá, né? Bonito. Bocó.
olhou uma loira olhando para ele, que ele falou, meu Deus, para mim. Mulher linda, maravilhosa, né? Olhou para ela, olhou para ele. Aí ela chegou nele. E aí, gato, tá fazendo o que aqui? Tonto, bocó. Aí ele, a única coisa que ele lembra é, meu nome é Zé. Acordou depois de 15 dias lá na Lagoa da Conceição, só de cueca. Como é que descobriram? Porque os caras que estavam... A menina deu um negócio para ele tomar lá, que ele falou, eu vi Genésio. Caiu. Levaram ele pro hotel, largaram ele lá, depois soltaram ele. Por que descobriram? Porque o meu amigo, que era gerente da agência aqui de São Bernardo, chegou 2 caras lá com o cartão de crédito do cara, ele tinha uma poupança, 30 mil reais na poupança, faz tempo. Nós viemos sacar a poupança do cara, porque o diabo não tem limite. Aí olhou e falou, como assim? Sabia, né, da empresa. Chamou a polícia. Prenderam os caras. Aí falou, não, é que a gente colocou Boa Noite Cinderela. Então, quando você não está vigilante, o diabo te pega. Ele liga, hoje é celular, né? O diabo liga para você, parece que a tua filha está falando, que é o teu irmão, é o teu primo. É o diabo, irmãos, ele age. Ele vai usar você, ele vai te buscar no momento que você está sem vigilância. Ele arma, ele tira dinheiro de pessoas. Ele arma. Irmãos, o diabo está usando as pessoas. Coloca um link lá, coloca não sei o que, hoje a tecnologia. Ele consegue fazer coisas que você nem imagina. Seja vigilante. Entende isso? Ele não está de brincadeira. O diabo não brinca de ser diabo. Ele te rouba. Na cara dura. Alguém chegar com muita conversinha com você, você já larga, irmão. Não dá conversa, não. Fala, sai daqui, Satanás. A mulher começa a olhar para você diferente, fala, sai daqui, diabo. Ou o homem, hein, bonito. Vai, dá a corda pro Satanás. Porque ele sabe enrolar a corda. Só que você não sabe desenrolar a corda dele. Está entendendo isso? Essas são as armadilhas do mundo espiritual. E aí são os espíritos malignos. Ó, já vou acabar, hein? Ui. Vamos lá agora. O mundo espiritual é um lado importante de nossas vidas. Mas não devemos desprezar outros lados. Cada parte é importante. E precisamos encontrar equilíbrio para não ficarmos obcecados com um lado e esquecer o outro lado. O espiritual, o mental e o físico estão todos interligados. Diga comigo, espiritual, mental e físico. 1 Tessalonicenses 5:23. Eu falo e mostro na Bíblia. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá um freeze, deixa assim aí. Quando Jesus chegar, Jesus vai chegar na tua casa. Ele vai olhar teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Sejam mantidos irrepreensíveis. Quando é que Jesus vem? Ele pode vir em glória, buscar a igreja dele, como diz a palavra, e você pode morrer, ou eu posso morrer, nós podemos morrer, e ele vem naquele momento. Então tem pessoas que falam assim, eu não quero aceitar Jesus, eu vou curtir a vida. Só que às vezes você não sabe o tempo, às vezes não, você não sabe o tempo que você vai viver. Então se você cair morto, Jesus voltou para você já. E aí? Você vai estar preparado para enfrentar o tribunal? Se você é crente, você não vai para o tribunal. Você vai para o lugar onde tem galardão. Você vai receber galardão. Você fez a obra de Deus dignamente. Mas se você não está na presença de Deus, você vai para um tribunal. E a Bíblia diz que diante de Jesus, toda língua confessará. E aí você mesmo confessa para Jesus que o teu lugar não é na presença dele. Porque não tem como mentir para Jesus.
Hein? Então nós temos que nos manter íntegros na presença de Deus. O que é isso? Mesmo que você erre, você peça perdão para Deus. Davi errou, falou: Senhor, me perdoa. O que Deus está procurando? Um coração quebrantado. E aí você elimina toda ação de espírito maligno na tua vida. Aplauda o Senhor Jesus. Para encerrar, que eu vou chamar o grupo de louvor daqui a pouco, eu tenho uma boa notícia para você lutar contra os espíritos malignos. 1 João 5, 4 e 5, o grupo de louvor já pode ir subindo. Aí a boa notícia. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê em Jesus, que é o Filho de Deus. Então, se você está nessa dimensão, você já venceu. Essa é a boa notícia. Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E o mundo, irmãos, que jaz no maligno, para você não. Você já venceu o mundo. Porque você aceitou Jesus como um Salvador, entregou a tua vida para Jesus e entregou para Jesus uma obra. Ah, irmão, quando você entrega uma obra nas mãos do Senhor, Ele olha para você com muita misericórdia, com amor. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que Deus encobre uma multidão de pecados. Quando você, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, você tem lavado com o sangue de Jesus. Não é manter-se em pecado, mas é pedir para Deus perdão e seguir em frente na jornada da fé. Fé no seu lugar, irmão. Minhas guerras. Nesta noite, nós vamos entrar em batalha espiritual. Rapidinho. Você vai guerrear na tua casa. Você vai guerrear contra espíritos malignos. Se na tua casa tiver alguma confusão, alguma tristeza, algo que está devorando a tua alma, no teu trabalho, na tua escola, eu não sei, irmão. No mundo. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai operar. Eu quero que nesta hora você saia do mundo, saia da terra. Esquece dívidas, esquece problemas, esquece lutas. Nessa hora eu quero que você pare de pensar em problemas. Porque o Senhor que eu conheço, Jesus que eu conheço, os anjos de Deus, eles vão visitar lá a tua empresa, vão visitar a tua casa, vão visitar a saúde daquele teu parente, porque hoje nós vamos lutar e nós vamos expulsar todo o espírito mal da nossa vida, da nossa casa, no trânsito. Você é muito nervoso no trânsito, é muito estressado com tudo. Deus vai desestressar você. Deus vai entrar com providência. Em nome de Jesus.